Boa tarde a todos. Mais uma vez, Sargento Almeida, partindo agora para a nossa terceira aula, certo? Da colonização americana, do movimento dos Estados Unidos da América do Norte. Okay? Aula de Geografia número 3, a colonização e a industrialização da América do Norte. Vamos lá. O objetivo da nossa aula. O objetivo é compreender como ocorreu o povoamento na América do Norte, analisar a importância na expansão e ocupação para o oeste, mais uma vez, né, reforçando ali o nosso momento da nossa segunda aula, entender a importância do crescimento americano, também esse reforço do crescimento, analisar a importância dos belts no crescimento econômico americano. Então, vamos lá. Mais uma vez aqui a marcha para o oeste dos Estados Unidos, ocorre no século XIX, logicamente nos Estados Unidos, e o processo constitui basicamente na expansão do território da nação, a ocupação desses territórios de um modo geral, certo? Ele surgiu a partir das 13 colônias em direção à parte oeste. Essa marcha, o aumento do território dos Estados Unidos iniciou-se logo após a vitória contra a Inglaterra, a chamada Guerra da Independência. Então, foi nesse momento, mais uma vez, eu ressalto aqui a importância da ocupação, certo? Mais uma vez, essa ocupação foi necessária, porque as áreas precisam ser ocupadas por questão aí de outras pessoas virem querer ocupar essas áreas indevidamente. E quem deu suporte a essa independência foi o Tratado de Paris de 1783, que a Inglaterra reconhecia a independência, certo? Dos Estados Unidos da América do Norte. Certo? E depois disso, elas cederam, aí, logicamente, quantidade de terras a oeste para as 13 colônias. Os Estados Unidos apossaram-se de outras grandes quantidades de territórios a partir da diplomacia, da compra e também da guerra. Já vimos quem são os povos atingidos, qual foi o sistema e tudo mais nesse processo dessa anexação e dessa expansão física territorial americana. A ocupação desenfreada para o oeste americano foi incentivada por uma ideologia existente nos Estados Unidos na época, justamente pelas condições ofertadas pelo governo americano e, principalmente, durante o século XIX, uma doutrina, uma ideologia conhecida como Destino Manifesto. Então, o que seria o Destino Manifesto? Certo? É que a ideia que foi passada que os Estados Unidos foi escolhido, e quem estivesse lá foi escolhido por Deus, para formar uma grande nação, uma nação poderosa, uma nação dominante, uma nação rica. Então, esse Destino Manifesto até hoje é presente, certo? Nos espíritos dos americanos. E também quem chega lá, pessoas com visão de futuro, pessoas com visão de enriquecer, com visão de progresso e uma série de coisas. Então, esse Destino Manifesto foi muito forte nesse processo de desenvolvimento, esse processo, vou até dizer, arriscar dizer, nessa chamada amor pela América que os americanos têm, certo? Esse chamado patriotismo, muitas vezes exacerbado, que nós vimos aí em filmes ou em reportagem, no modo geral. Mas isso parte de um chamado Destino Manifesto, onde eles foram escolhidos, certo? Por Deus, e o seu povo escolhido também por Deus para ser esse povo dominante, essa grande nação líder que hoje desponta no cenário mundial. Certo? O Nordeste dos Estados Unidos. O Nordeste é a região de povoamento mais antiga dos Estados Unidos. As pequenas propriedades agrícolas produziam para o mercado interno. O Nordeste consolidou sua economia antes da expansão territorial. Os imigrantes, a mão de obra abundante e o promissor mercado consumidor. Então, isso está ligado tudo, mais uma vez, às 13 colônias, aquela questão do desenvolvimento, a questão do chamado processo aí de administração das duas colônias, a London Company e a Plymouth Company. Então, isso ainda está ligado, certo? Essa ocupação. E você viu na aula passada, eu falei para você bem claro, que essas cidades passaram a ser as cidades mais antigas, as mais desenvolvidas de início, por conta de quê? Justamente por ser áreas de assentamento mais antigas, consequentemente. Não é verdade? O espaço urbano industrial dos Estados Unidos. Aí sim, nós temos outro momento, né? Que é o Manufacturing Belt,
Então, esse Manufacturing Belt, o cinturão das indústrias, chega um momento que as colônias avançam, a economia americana avança, a industrialização começa a chegar no espaço americano, as manufaturas e a produção de mercadoria. Então, as manufaturas começam a se desenvolver, saindo da manufatura para a maquinofatura. Por que isso? A produção, a quantidade, o mercado passa a ser mais promissor, o mercado enlarguece, ele fica elastecido, mais pessoas consumindo. Então, a manufatura não tinha mais como dar conta desse processo. Havia agora necessidade da produção em série, em larga escala. Então, desse processo da manufatura, passamos para a maquinofatura, para a produção de mercadorias. Além do mais, esse processo ele também é levado pelas novas, pela posse de novas formas de economia, novas fontes de energia, saindo do carvão, saindo do vapor para o carvão, então, para o diesel, para a energia nuclear, enfim, então, a energia elétrica. Então, esse processo, à medida que novas fontes de energia são anexadas à indústria, há, logicamente, um avanço nesse processo de crescimento industrial americano. As grandes indústrias elas passam a se instalar, os investimentos, o governo com incentivo. Então, todo esse processo, nós temos aí o avanço dessa indústria, desse espaço urbano industrial. Surgimento de muitas siderurgias, principal indústria de base do país, os recursos minerais que os Estados Unidos apresentam, tá certo? O ferro, o carvão, a hidrelétrica, todo esse processo faz com que o surgimento dessas siderúrgicas surjam com maior intensidade dentro aí do cenário do continente dos Estados Unidos da América do Norte. Okay? E esse espaço urbano continua o seguinte, com o Manufacturing Belt, o crescimento das cidades e as consequências ambientais. Esse crescimento das cidades, esse avanço desse crescimento, desse espaço urbano industrial americano, ele traz consigo uma carga aí, tá certo? De problemas, o excesso de indústria, a alta concentração de indústria nessas áreas do Nordeste dos Estados Unidos, faz com que haja um prejuízo muito grande para o meio ambiente, até porque não havia esses controles nessa época toda, certo? O meio ambiente ele não tinha esse rigor, essas leis, todas que nós temos hoje em dia. Então, o processo era o quê? Era mais relegado ao segundo plano. Então, essa concentração dessas indústrias começou a causar problemas no meio ambiente e nas pessoas. Basicamente, aí podemos destacar a questão da poluição em larga escala do meio ambiente, dos recursos hídricos, a questão das respiratórias, doenças respiratórias, as infecções bacteriológicas, bacterianas, por questão de água, contaminação, certo? Então, tudo isso aqui gerou um fato negativo dessa ocupação desse chamado desenvolvimento do espaço urbano industrial no Nordeste. E com o passar do tempo, nos anos 70, né, 70 e 80, tá certo? Essas indústrias passam a abandonar essas áreas. Por que ao abandono dessas áreas do Nordeste? Por conta do rigor agora das leis ambientais, e passam, logicamente, a punir essas indústrias e passam a exigir dela mais qualidade na sua produção, tá certo? Menor poluição, que haja aí uma chamada equidade, que ela tenha cuidado com o meio ambiente e com os trabalhadores e, de uma forma geral, com toda a sociedade. Não é? Então, além do mais, essa consequência dessa industrialização, dessa concentração industrial do Nordeste, causa nas cidades, tá certo? Além de fazer o crescimento delas, logicamente, esse inchaço populacional faz consigo também, além dos excessos de prejuízo ao meio ambiente, nas doenças, afetando as pessoas, também a questão da infraestrutura, do barulho, da violência, da redução de espaços verdes. Então, essa infraestrutura passa de moradias, tá certo? Até um processo aí de escolas, o próprio trabalho, tá? Passa por um processo aí de assistência médica, de uma forma geral. O barulho, a poluição ambiental, a zoada, tá certo? Tudo isso aí causando distúrbios emocionais, psicológicos nas pessoas, a violência também, a quantidade muito grande de pessoas, a falta de aí uma estrutura mais ligada ao policiamento, ao patrulhamento, né? A preocupação aí da ordem, de um modo geral, é consequência das cidades por conta desse inchaço, dessa falta de infraestrutura.
certo? A redução de espaço verde para que pudesse ocupar por lojas, por comércio, por escolas, enfim, por moradias. Todo esse processo ele é acarretado, tá, pelo inchaço, uma falta de cuidado dessas indústrias no espaço urbano industrial dos Estados Unidos. Então, na década de 70 e 80 é importante porque as leis ambientais naquele país passam a ser mais rigorosas. Então, há esse abandono, né? Há essa saída dessas indústrias para regiões mais distantes, para outras regiões que não tenha tanto rigor no chamado assim, na fiscalização dessas indústrias. O espaço urbano industrial, os Rust Belts, o cinturão de ferrugem. Consequentemente, quando ocorre essa pressão dessa legislação sobre as indústrias, buscando fazer com que elas se adequem à nova situação, como já vimos anteriormente, já expliquei, que elas melhorem a qualidade, se preocupem com seus funcionários, com o meio ambiente, coisas dessa natureza, há um êxodo dessas indústrias, tá certo? O êxodo das indústrias que se encontravam no Nordeste, esse êxodo é conhecido como deslocalização, ou seja, ela deixa aquela área que estava localizada, tá certo? E se direciona para outras áreas onde ela possa começar a atuar de uma forma mais tranquila, de uma forma menos fiscalizada, vamos assim dizer, tá certo? Então, procura umas áreas assim que não tenha tanto controle sobre a questão do meio ambiente, né? Basicamente esses países mais periféricos, os países mais pobres. Aí surge a questão que das transnacionais, das multinacionais, deixando as suas sedes iniciais de fundação, mantendo só um escritório e a sua indústria em outras áreas que não tem tanto controle, tanta preocupação com esse meio ambiente. Então, esse processo de deslocalização foi muito forte nessa época de 80, 70, de 70 a 80, nessa década, nos Estados Unidos. E, logicamente, é uma mudança de espaço. Quando aqueles Rust Belts ficam lá, aquele cinturão de ferrugem, aquelas empresas, ficam lá aqueles galpões, aquele maquinário abandonado, todo um processo ali, tá certo? Há uma mudança do espaço geográfico, aquele espaço de movimento de pessoas, de mercadorias, de próximo a porto de navios, tá certo? De docas, e de caminhões, enfim, todo aquele processo de fluxo de pessoas e mercadorias passam a não existir mais. Então, há uma mudança nesse espaço geográfico. Então, isso dá início ao quê? Dá início a um novo olhar, um novo grupo passa a ocupar aquela região. Que grupos seriam esses? Os chamados grupos do setor terciário, ocupação de um novo espaço de comércio, o setor terciário. Que espaços são que setores são esses? Sabemos que existe o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é o setor de commodities, é aquele setor da chamada agricultura, certo? É o produto básico, sem nenhuma transformação. Ele não passou por nenhum processo de transformação. É o milho in natura, é a soja, é a cana, certo? Enfim, são esses produtos in natura. O setor secundário das indústrias, transformações bem duráveis, não duráveis, e o setor terciário é o setor de serviço, de comércio, prestação de serviço, escola, hospitais, shopping centers, loja, comércio, enfim, escritório de engenharia, de advocacia, médicos, enfim, todo esse processo que movimenta o comércio, o setor terciário de uma forma geral. A Costa Oeste, mais uma vez, né? Já vimos a Costa Oeste anteriormente, é uma região que apresentava baixo índice populacional. Foi daí que a lei de terras, aquele processo de incentivo, a doação de terras, fez com que essa região deixasse de ser pouco ocupada para ser bastante ocupada. Além disso, o incentivo da imigração na Europa do século XIX, de uma forma geral. Verdade? Atividades rurais e de mineração, vimos que são as fazendas de pecuária e produção, as fazendas agrícolas e a mineração de um modo geral. O fortalecimento da indústria bélica foi nessa região que o governo, após a Segunda Guerra Mundial, incentivou, tá certo, com muita veemência a indústria bélica, da produção de armamentos, que ficou instalado, como é instalado hoje, na costa oeste dos Estados Unidos. E, além do mais, proximidade com os grandes centros de pesquisa. As grandes metrópoles ali se encontram. Uma delas, por exemplo, ali nós temos ali a NASA, o Vale do Silício, por exemplo, onde existe ali um forte comércio e tecnologia. E essa forte ligação também com o comércio asiático. Então, tudo isso aqui gerou o quê? Um processo de desenvolvimento. Os Sunbelts. Os Sunbelts são o cinturão do Sol,
tá certo? A presença desse sol dentro do espaço urbano industrial, tá certo? Que após o fim da Segunda Guerra Mundial, 45, as empresas começaram a sair das regiões com grande concentração industrial. Já vimos por quê, né? Para ir para regiões com menos indústrias. Essas menos indústrias estão ligadas a menos fiscalização, consequentemente, né? Ou talvez até em outras áreas, certo? Fora do seu país, as chamadas multinacionais e as transnacionais. Mão de obra barata e qualificada e pelo menor custo de produção. Também foi um dos motivos dessa deslocalização. Não é somente pela questão ambiental, pelas leis duras também. É pela questão dos impostos, também pela questão da mão de obra cara, certo? Então, isso também fez com que houvesse essa deslocalização e ele procurasse áreas mais afastadas, áreas mais periféricas para poder ter essa mão de obra e todo esse processo aí voltado para um novo olhar e um novo processo de soerguimento dessas indústrias. A região sul e oeste dos Estados Unidos foram as maiores beneficiadas com este processo de dispersão industrial. Foi justamente essas áreas que eu falei, que está mais distante, uma área que apresenta excedente de mão de obra e matéria-prima também abundante. O Sunbelt 2, Cinturão do Sol, mais uma vez, essa presença, né, essa abundância do sol, reunindo diversas indústrias típicas da terceira revolução industrial. Nós temos aí o Cinturão do Sol, né, o conhecido Cinturão do Sol, essa da terceira revolução industrial, que é o silício, que é a revolução levada aí para o processo da chamada indústria astronáutica e aeronáutica, de uma forma geral, concentração das empresas no ramo de microeletrônica, biotecnologia e indústria espacial. Então, isso fez com que essa região se tornasse fortemente uma área de atrativo econômico. O espaço agrário, divididos em regiões, nós temos os espaços belts da indústria e temos os belts agrários, que são os cinturões, assim chamados. Essas regiões são especializadas no cultivo de determinados produtos como soja, leite, milho e trigo, né? São aqueles processos, aquelas chamadas do setor primário, setor de produção primária, área sem beneficiamento. Cada região cultiva um tipo de produto conforme as peculiaridades históricas do povoamento, as condições climáticas e os tipos de solo. Isso remete, isso nos leva a pensar lá atrás nas colônias, as 13 colônias iniciais, a forma de plantio, né? O norte ali com o seu clima reduzindo a sua forma de produzir, certo? Na agricultura, e já o sul com também o clima favorecendo esse processo. Então, isso criou uma característica espacial produtiva e cultivo dentro do próprio território americano. Cada um com suas peculiaridades e, logicamente, guardando aí consigo aquela carga histórica dos povoamentos das 13 colônias. E, consequentemente, o tipo de solo e clima que é um fator extremamente importante em todo o tempo histórico, né? Por isso, os Estados Unidos constituem o primeiro mercado mundial de produtos agrícolas, por questão dessa diversidade, dessa chamada policultura. Aqui nós temos o espaço agrário, né? Nós temos a costa do Pacífico, o oeste, as planícies centrais, o nordeste e o sul. Essas são as áreas específicas, são chamados belts, de certa forma geral, do espaço agrário. E o espaço agrário ele tem seu destaque no elevado nível de mecanização. São uma das economias de espaço agrário mais bem mecanizada, com alto nível de maquinário e tecnologia. A região de maior importância no setor é a dos belts, dos cintos, né, os cinturões, onde existem extensas faixas de cultivo de produtos como o trigo, belt, no norte e no centro, o corn belt, que é o milho no nordeste e no centro, o algodão, cotton belt no sul, o cinturão de laticínio, dairy belt, com a criação intensiva de gados para leite no nordeste. Então, observe que é uma diversidade muito grande, tá certo? No espaço agrário, fazendo com que ele seja forte nesse setor agroindustrial de uma forma geral. A sua população formada por imigrantes, nós já vimos, tá certo? Isso tem a ver com a doutrina manifesto, certo? Isso tem a ver com a campanha do governo na Europa, isso tem a ver com a chamada colonização, esse processo dessa população, desses imigrantes formando a população, tem a ver aí com a chamada necessidade de colonizar aquele espaço do oeste para evitar conflitos entre nativos e mexicanos ali existentes. Estão presentes etnias e pessoas de todos os países do mundo,
Nós temos aí a raça dominante, a anglo-saxã, de origem inglesa, que vieram com as 13 colônias. Há também negros, chineses e asiáticos, vindos justamente daquele convite. Os índios hoje são uma minoria na nação americana. A formação da população, a distribuição irregular da população no território. A maioria da concentração está no Nordeste, na costa Oeste. E vimos por quê? Pela questão de desenvolvimento, onde lá se encontram as maiores megalópolis, as maiores metrópoles. Então, são áreas atrativas para essa população. A importância da ocupação do Nordeste dá em cidades que se tornam megalópolis. Fundação de várias cidades com a Corrida do Ouro. Já vimos por que foi a Corrida do Ouro, a corrida para o Oeste, incentivo à mineração, à pecuária, tá certo? E etc. É um país populoso e pouco povoado, com baixa densidade demográfica. Quer dizer isso, quando eu pego a quantidade de pessoas dividido pela área territorial, eu observo que isso não condiz, tá certo, com o espaçamento. Então, ele é populoso, mas é pouco povoado, porque existem áreas com maior concentração, como, por exemplo, a costa, o Nordeste e a costa Oeste. Então, são áreas centralizadas, são áreas muito adensadas populacionalmente. É um país populoso, pouco povoado, como eu falei, com baixa densidade e com elevada taxa de urbanização, logicamente, né? Temos aqui uma agricultura bastante mecanizada, não justifica a ocupação do campo. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula e, nas suas dúvidas, mais uma vez, retirem-as, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, pelo nosso zap e pelo OpenRedu. Façam a leitura dessa aula, uma releitura e até mais. Boa sorte, felicidade a todos. Até a próxima.